Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Eu, há um tempo atrás, vivi uma fase complicada. Criei em mim um bloqueio onde eu me tornei uma pessoa muito pessimista quanto ao meu futuro. Isso durou por um tempo. Passei tanta coisa na vida que 2, 3 anos depois eu tive em mim esse reflexo. Comecei a pensar negativamente. Não que eu tivesse deixado de ter sonhos, não que eu não pensasse num futuro bom para mim. Eu pensava, mas eu não conseguia criar um foco. Eu fiquei distraído. Me tranquei num pequeno mundo onde eu me achava incompetente, onde eu me achava imerecedor de ter as coisas. Eu não conseguia dar sequência num pensamento positivo. Eu tinha lá uns clarões, e de repente uma treva tomava novamente a minha mente e eu não conseguia desenvolver um pensamento onde ali eu me considerasse uma pessoa capaz de ser vencedora. Sabe, irmãos, isso prejudica muito. A gente tem um pensamento que ele pode atrair coisas boas e pode atrair coisas ruins para nós. Depende naquilo que a gente foca. Como também a nossa palavra tem muita força. Mas nesse ponto até que eu era controlado. Nunca proferi palavras contra mim mesmo. Nas palavras eu tinha um ânimo, eu conversava com as pessoas, eu falava dos meus sonhos, eu falava dos meus projetos, não que eu revelasse isso para elas. Eu conversava sobre esperança, sobre conquistar alguma coisa no futuro, mas sempre procurei não detalhar e nem relatar nada daquilo que eu gostaria de fazer, porque isso a gente não deve fazer justamente por causa da inveja, da cobiça. Mas conversando com as pessoas eu mostrava um ânimo, eu mostrava um otimismo. Mas quando eu me trancava no meu pequeno mundo, em casa, às vezes até andando ali no carro, o meu pensamento era, eu não vou conseguir. A situação chegou num ponto que eu acho que agora não tem desenvolvimento para mim. Minha vida acabou aqui, é viver do jeito que eu estou. Mas teve um dia, sempre gostei de ler muito, não me lembro onde está a frase e exatamente quem é o dono dessa frase. Mas eu li essa frase e estava escrito assim, que a gente tem que viver o nosso sonho como se já o tivesse conquistado, ou vivesse a nossa vida como se já estivesse com o sonho realizado, melhor falando. Aquilo mexeu muito comigo. Daquele dia em diante, aquela palavra entrou no meu coração e eu comecei a pensar nos meus projetos, eu comecei a pensar nos meus sonhos de uma maneira diferente. O pessimismo foi ficando para trás. Aquela angústia que tomava o meu coração, que me prendia aos meus medos, que me deixava cheio de hesitações, aquilo também ficou para trás, virou passado. E eu só sei que nesse determinado ponto, ou desse determinado ponto em diante, eu comecei a me sentir uma pessoa realizada, embora aquilo que eu queria ainda não tivesse alcançado. Eu só sei, meus irmãos, que a partir do momento que, além das palavras positivas, eu introduzi para a minha vida pensamentos positivos, as coisas não deixaram de ficar difíceis. Elas não deixaram de ser complicadas, mas elas ficaram mais leves. Porque o mundo, para quem deseja levar uma vida honesta, uma vida direita, ele não é fácil.
A gente tem que enfrentar fases duras, tem que ser sujeito a pessoas conforme o jeito que a gente vive, conforme o jeito que é o nosso trabalho, ou mesmo que você trabalha por conta, você tem que ser sujeito a situações, né, a variações do comércio, se é comércio e assim por diante. As coisas começaram, mesmo aí com a pandemia que veio, né, essa pandemia que vai entrar para a história. Mesmo nesse período eu pensei positivo. Eu sempre falei, alguma coisa vai dar certo para mim em determinado período da minha vida. Até em família, a gente viu as coisas mais leves quando a gente pensa mais leve, quando a gente consegue pensar positivo. Estou trazendo essa mensagem para você, para que você viva da maneira que eu vivi. Uma mudança. E essa mudança, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Toda mudança deve começar dentro da gente mesmo. Uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. A gente precisa, em certas situações, ser mais ousado, acreditar mais. Não guardar no coração coisas que alguém falou pra gente, que veio para machucar, que veio para ofender, que veio para diminuir. Afinal, a gente tem um Deus que está na nossa vida, está conosco. Devemos voltar os nossos pensamentos para Ele. Clamar a Ele, ô Senhor, o momento não está bom, a coisa está complicada, abre um caminho, abre uma porta para mim. O Senhor abre. O Senhor é muito bom, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Olha o que aconteceu comigo, uma simples frase, mas para mim foi tudo. Viva a sua vida como se o seu sonho, como se os seus projetos já estivessem realizados, concretizados. Eu me senti uma outra pessoa, comecei a me sentir mais à vontade onde eu ia, com as pessoas que eu conversava. A gente, quando está muito negativo, a gente se retrai. Essa retração, ela é muito prejudicial. Temos que acreditar na nossa vitória. Temos que acreditar que o sol que nasce para todos, brilha para nós também. Se aquela pessoa conseguiu lá o seu objetivo, acerca do sonho que ela tinha, nós vamos conseguir o nosso também. Ela pensa de um jeito, o desejo dela era um outro, o nosso é outro, o nosso pensamento é outro, mas tem que ser pensamento positivo. Temos que imaginar coisas boas para a nossa vida. Afinal, a gente tem um Deus que nos abençoa. Não devemos ser materialistas. Antes das coisas materiais, sempre aprendemos a colocar Deus na frente de tudo. Porém, tem momento que a coisa está tão obscura, a coisa está tão assim, meio em treva para a gente, que a gente até falha nessa parte. Parece que Deus não está na nossa vida e a gente fala também, não vou buscá-lo. Pelo contrário, vamos buscar a Deus. Mesmo que Deus pareça estar longe, Ele está muito perto. Ele só quer uma atitude nossa. Uma mudança de pensamento, como falei, uma mudança de comportamento, uma ousadia naquela ação, acreditar no talento que a gente tem. Então o pensamento tem uma força muito grande. Enquanto eu fui prisioneiro de um pensamento negativo, eu fui atraindo coisas negativas para a minha vida, para o meu dia a dia. Não estava dormindo bem, acordava cansado, porque é uma noite cheia de variações. Você sabe que vai acordar no outro dia e o dia será como aquele outro, né? Onde as coisas não dão certo, aquele peso no ombro da gente. Tudo isso é consequência de pensamentos que não ajudam e só nos atrapalham. Temos que acreditar na mudança, numa conversão. Temos que rever nossos valores, nossos preceitos, nossos conceitos. Tudo a gente precisa fazer ali uma autoanálise para ver no que a gente está falhando, no que a gente está se diminuindo, no que a gente não está fazendo direito. Tem época que a gente ora pouco demais, a gente começa a ser uma pessoa muito falha, começa a falar coisa que não deve, agir de uma maneira que não deve, pensar
de uma maneira que não deve. E a gente precisa repensar isso, reconduzir os nossos valores, mostrar para Deus que nós estamos ali, nos esforçando para ser pessoas melhores, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor. Eu sei que a gente aqui na Terra não vai alcançar a perfeição. Só Deus, só Cristo, só o Espírito Santo tem essa perfeição. Os anjos de Deus, nós não. Mas tem como a gente buscar o melhor. Tem como a gente meditar na vida, e nessa meditação, fazendo uma viagem em nosso íntimo, descobrir ali onde estão as falhas, as peças fora do lugar, e assim nos recompormos para buscarmos a nossa vitória. Mas como falamos agora há pouquinho, é preciso não deixar que o materialismo nos tome. É preciso colocar a espiritualidade em primeiro lugar. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Altíssimo. Aquele que coloca Deus na frente de tudo, tudo muda na vida dele. Eu creio que, além de eu ler essa frase, as coisas melhoraram para mim, estão se realizando, porque eu me lembrei um pouquinho mais que eu posso contar com Deus. E Deus estando na frente de tudo, tem bênção na nossa vida, tem porta aberta. E a porta da cobiça, a porta da inveja, a porta do agouro, a porta das línguas peçonhentas que só querem destilar veneno para cima da gente, essas portas se fecham. Tudo isso pode nos cercar, mas não nos atinge. Trago essa mensagem para você que está numa situação semelhante à que eu vivi no passado. Pense positivo. Acredite que Deus está com você. Olha o que Jesus disse. Vamos repetir de novo? Tudo é possível ao que crê. O que é que Paulo apóstolo disse depois de passar tantos maus momentos na vida, mas depois de ver que Deus estava com ele? Ele viu que no pouco, no muito, era possível. Ele viu que no pouco ou no muito era possível viver da mesma maneira, de cabeça erguida. Por isso ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando Deus nos fortalece, um poder celestial nos toma aqui na terra. De repente, o impossível passa a não existir para nós. Porque nós sabemos que se temos limitações, temos um Deus que não tem limitações. Até quando a nossa limitação dá, a gente vai. Depois que não der para a gente ir mais, entra o poder de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E Ele faz o milagre, Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida. Então, que essas palavras caiam no seu coração. Repense seus conceitos, repense seus valores, repense nos dons que você tem, desperte-os dentro de você, use as ferramentas que você tem também. O Senhor te concedeu armas para vencer esse mundo, inteligência, sabedoria, para saber entrar e sair e conseguir aí grandes feitos na sua vida também. Eu estou vivendo dias de uma recuperação, de uma reconstrução de minha vida, tanto na parte espiritual quanto na parte financeira, porque os pensamentos negativos realmente saíram da minha vida. Quando você pensa negativo, você entra numa depressão, você começa a ter receio de tudo, você começa a ter ansiedade. Por isso eu não dormia direito, acordava mal, o dia não rendia como tinha que render. Quantos dias eu passei em branco, querendo fazer as coisas, pensando em fazer as coisas e acabei por não fazer nada. Tudo porque os pensamentos contrários me tomavam. Eu deveria pensar, eu vou conseguir, mas não. Eu não vou conseguir, está muito difícil, isso é muito para mim, esse peso eu não consigo pegar. Oh, meu Deus! Quando você não conseguir pegar o seu peso, Deus coloca um sirineu aí no seu caminho para te ajudar. Quando você não conseguir aí fazer a sua caminhada, o Senhor te pega no colo, Ele te carrega, mas você vai, você chega, porque a gente tem promessa de vitória, de alcançar o destino, de alcançar os nossos objetivos. Então você pode estar aí vivendo a maior tempestade da sua vida, mas se o Senhor falou que você vai um dia ancorar o seu barco no porto da salvação, você vai, ninguém vai impedir. Então não tem quem não goste de você que impeça. Ou quem gosta de você que te inspire.
Mesmo as pessoas gostando da gente, elas não conseguem nos inspirar se a gente não quiser que as coisas sejam assim, se a gente não aceitar aquela motivação, aquela ajuda, aquele auxílio, aquele conselho. Então sai desse mundo que você está aí, meu irmão, minha irmã. Sai dessa cadeira, sai dessa cama. Vai sonhar, vai trabalhar pela realização do seu sonho. Vai dizer para o mundo, eu vou vencer, eu posso, eu consigo, eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho uma fé, eu tenho esperança, eu tenho uma crença inabalável em Deus. E eu sei que Ele me deu condição, que Ele me revestiu para a guerra, que Ele me armou para a guerra, que Ele me preparou para enfrentar os tempos difíceis e não abaixar a minha cabeça. Ergue a sua cabeça, você pode. Por essas palavras eu digo, autorizado por Deus, você pode, você consegue. Mude os pensamentos. Ah, mas faz tempo que eu penso assim. Do dia para a noite realmente não tem mudança. Vai devagarzinho, gradualmente, dia após dia, semana após semana, mês após mês. A hora que você vê, seu sonho é igual aquela sementinha que você plantou, até tinha se esquecido dela. Depois de 2, 3 meses você olha, ela já veio para cima, já transpassou a terra, já está grandinha. Mais um tempo ela já está dando fruto na presença de Deus, diante dos seus olhos. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Hoje a gente está vivendo um mundo muito negativo, muitos problemas acontecendo, muitas coisas aí em cima dessa terra sendo notícia, e muita gente se deixa envolver, se deixa levar por esse negativismo, por essas coisas ruins que estão acontecendo. Mas mude o seu pensamento, daqui a pouquinho você já mudou o clima que está à sua volta. O ambiente ali na sua família, entre os seus amigos já está melhor. E isso vai se expandindo para a sua vida. Onde você estiver, você já não está mais vendo problema. Você já está sendo uma pessoa forte, uma pessoa que já está sabendo sobressair. E nada vai impedir a sua felicidade. Então a mensagem essa foi hoje. Mude os seus pensamentos. Você estará assim mudando a sua vida. Se são pensamentos negativos, nessa mudança a sua vida será positiva. Não faça como muitos que às vezes estão levando uma vida até boa e de repente o pessimismo as toma, como me tomou um tempo. Aí a sua vida vai sofrer as consequências desse pensamento negativo. Mas quando os pensamentos são positivos, as consequências também são outras, são boas. Não tem lá na palavra? Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. E o repartirás aí com 7 ou até com 8. Então lança a sua fé. Essa sua fé vai te fazer ter uma boa colheita lá na frente. Tudo que você planta, você colhe. Plante fé e você vai colher os frutos da fé. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe grandemente.